Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos estudar o potenciômetro. Estudando o potenciômetro, nós vamos analisar para que servem os pinos A0 até o pino A5, que são entradas analógicas. Como é que se utiliza o serial monitor? Vamos utilizar o pino PWM e construir um dimmer. E vamos também modificar o dimmer para um controle de frequência através do potenciômetro. Eu já estou logado. O circuito aqui é bem simples, é para mostrar o funcionamento de um serial monitor. Meu circuito aqui tem um potenciômetro ligado de forma convencional e o centro dele, o cursor central, está ligado numa entrada analógica, que no caso A2. Essa entrada analógica nada mais é do que um conversor AD de 10 bits. Exatamente isso aqui. 1024 linhas, ou 0 a 1023. Significa o seguinte: este potenciômetro no valor mínimo vai indicar 0 e no valor máximo vai indicar 1023, porque foi feita a conversão analógica digital. Então, veja bem, isso vale para 10 bits. Se nós quisermos converter para 8 bits, que nós vamos ver que vai haver necessidade quando estudarmos o PWM, é só dividir por 4. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no código. Eu não tenho nada, porque eu já fiz a programação no IDE do Arduino que está no meu PC. Então, vamos dar uma copiada aqui. Um Ctrl V. Muito bem. Criei uma variável em que o potenciômetro está ajustado para a entrada 0. Veja bem, eu liguei na entrada 2. Eu só fiz isso de propósito para mostrar para vocês como que se faz essa leitura, como é que se acompanha a leitura pelo serial monitor. Esse serial begin é a velocidade de transmissão, que vai me mandar a informação para o serial monitor. Vamos entender melhor. Tools, serial monitor eu posso acionar através desse comando ou pelo ícone. Quando eu clico aqui, me aparece uma janela em que vai mostrar o que está rolando durante a programação. Ou seja, o serial monitor mostra as instruções que eu especificar na programação. E aqui tem uma velocidade que pode ser ajustada. O valor padrão mais usado é 9.600 baud. Vamos deixar assim. E vamos rodar o programa. Eu vou ligar o serial monitor, vou acionar ele. Clico aqui. Observe o seguinte, ó, o potenciômetro aqui está no 0. Eu vou colocar ele aqui no valor máximo. Ele deveria me indicar 1023. Por que não está fazendo isso? Porque eu selecionei porta errada aqui. Então, eu fiz isso de propósito. Eu vou ajustar agora, na programação, a porta correta. Então, 2. E aqui, 2. Observe que eu tenho também um pino 2 aqui. Só que quem dita as normas, as regras, é justamente esse comando aqui, ó, analog read. Nesse pino 2 teria que ser digital read, porque ele não aceita analógico. PWM, ou seja, que faz a conversão para analógico, são só esses pinos que estão marcados com um sinal gráfico TIL. Só esses pinos. Então, o pino 2, neste caso aqui, não aceita. Como eu coloquei
Analog Read, e automaticamente ele já identifica esse pino aqui. Então, se eu rodar agora o simulador, a indicação aqui do potenciômetro tem que ser 1023. Está aqui, ó, 1023. Colocar o cursor aqui no meio. 511, colocar o cursor aqui, 0. Muito bem. Tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Serial Print LN. O que significa esse LN? Esse LN significa que eu estou observando o que ocorre no serial monitor em uma coluna. Se eu tirar esse LN, essa informação ela vai me aparecer em linha. Dependendo do tipo de aplicação, às vezes é necessário que seja em linha. Está aqui, ó. Vai ficar na linha, leitura do potenciômetro. Então aqui para mim não é muito útil, né? É mais interessante mostrar ele em coluna. Então, vamos voltar aqui o LN. São detalhes assim que eu queria mostrar para vocês. Está aqui, vamos colocar aqui no meio. Está aqui mais ou menos, ó, metade de 1024. Eu vou mostrar para vocês agora o que é o PWM. Eu não vou modificar esse circuito aqui. Eu simplesmente vou colocar aqui um LED e um resistor e vamos fazer um controle de luminosidade. Aqui está o controle de luminosidade. Eu simplesmente acrescentei o LED e liguei no pino 9, que é um pino PWM. Como esse pino aqui tem uma resolução, né, analógica, né, uma conversão de 8 bits, então eu tenho que fazer a divisão por 4. Se eu não fizer isso, o valor acima disso aqui será ignorado. Então eu vou dividir por 4 porque eu vou ter uma leitura mais conveniente no meu serial monitor. Vamos ver aqui o código. Está aqui. A diferença é que agora eu utilizei o pino A0. Aqui também tem o A0, que é o RX. Mas olha aqui, ó, Analog Read. Analog Write, que é exatamente o que vai escrever, né? O que vai mandar um sinal para o meu LED. Eu vou abrir o serial monitor aqui, vou iniciar a simulação. Vocês vão observar com muita atenção aqui o serial monitor. 0. Eu vou colocar aqui no meio. Dá para a gente observar aqui que eu modifico a luminosidade do LED. Então veja bem, está no máximo aqui, ó, 1023. Então o que acontece aqui é o seguinte. Se eu quiser fazer a leitura do que está ocorrendo aqui no LED, eu tenho que dividir essa leitura por 4. Começar a simulação. Agora sim. De 0 a 255, me dá 256, que é exatamente 1024 dividido por 4. Então, eu estou conseguindo controlar aqui a luminosidade. Ó. Colocar aqui no 0. Eu vou fazer aqui uma pequena modificação. Eu vou colocar aqui, ó, digital. Digital Write. Vamos começar a simulação.
já acendeu, ó. Não existe controle de luminosidade, porque eu estou aqui utilizando Digital Write. Eu tenho que utilizar Analog Write. Vamos lá. Voltar aqui para 0. Analog Write. Aí eu consigo fazer o controle de luminosidade. Colocar o potenciômetro aqui, vai me dar em torno de 125, 130, por aí. É, por aqui, ó. 133. Ok, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mexer no circuito. Deixar do jeito que ele está. Só vou alterar o código de programação e vou converter esse circuito aqui num pisca-pisca. Eu vou controlar a frequência de pisca do LED através do potenciômetro. Vamos apagar esse código. E vou colocar esse código. Eu acrescentei essa linha aqui, tempo, delay tempo. Eliminei essa linha, eu não deletei justamente para a gente fazer uma comparação em relação à programação anterior, aos códigos anteriores. Essa linha foi acrescentada, nessas duas linhas aqui. Vamos ver agora o que acontece. Veja que agora o LED está piscando. Vai piscar mais lentamente. E aqui, mais rapidamente. Aí. Então, foram só acrescentadas linhas aqui e eliminadas essas duas linhas aqui. Observe aqui que eu eliminei todo o conjunto, eu eliminei duas linhas simultaneamente. Ao invés de usar barra, barra, eu usei esse recurso aqui, ó. Barra, asterisco, e fecho aqui com asterisco, barra. Essa linha, então, ela não é executada. Lembrando, então, que esse pino aqui é PWM. Se eu quiser, eu posso abrir o serial monitor e ele vai mostrar o que está rolando aqui na programação. Observe aqui que a leitura do potenciômetro está sendo feita com 10 bits. Lembrando que para fazer a conversão eu tenho que dividir por 4 a leitura do potenciômetro. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula, mas para fixar conceitos em relação a conversor analógico, né, digital, de 10 bits, e como a gente faz a conversão PWM para 8 bits. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!